estamos aqui para pregar a palavra de Deus, uma oportunidade que Deus nos concede de podermos desfrutar da poderosa palavra de Deus. Porém, meus queridos, queremos vos anunciar que Jesus está voltando. A vinda de Jesus se aproxima a todo momento. E nesta manhã o Espírito de Deus nos leva a pregar a sua poderosa palavra neste viaduto, onde passa muitas pessoas que muitas vezes não tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus durante algum tempo da sua vida ou durante a semana, enquanto estava no trabalho. Porém, nesta manhã Deus tem preparado uma oportunidade grande para que cada um possa desfrutar um pouco do que diz respeito à palavra de Deus. Meus queridos, a vinda de Jesus se aproxima e todos estão correndo de um lado para outro, procurando algo, a fazer algo em que se ocupar. Mas eu vos digo, meus queridos, neste dia, que algo melhor não há do que a palavra de Deus. É por isso que aqui fomos enviados pelo Santo Espírito, para ministrar, anunciar e dizer para a sua pessoa que Jesus está contando com você. Aleluia! A morte de Cristo Jesus, ela não foi em vão. A morte de Cristo Jesus foi justamente para perdoar pecados. Meus queridos, Jesus, ele trabalha na vida do ser humano como um pai amoroso, um pai que tem cuidado de seus filhos, um pai que observa a trajetória de cada um e que procura conduzi-lo pelo melhor caminho, melhores passos nesta terra. E os melhores passos, o melhor caminho que alguém pode encontrar é justamente a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é pura. Esta palavra, ela é fiel para conduzir o ser humano a um repouso eterno quando partir desta terra. Esta escolha, ela é feita por cada um, aleluia, que puder ouvir a palavra de Deus. Esta escolha, ela é feita por cada um que procurar compreender o caminho da verdade, o caminho da palavra, o caminho da salvação. Neste dia, meus queridos, é dia de salvação. Salvação para a tua alma. Número 15 de Lucas. A palavra de Deus vai mostrar a questão de uma família, um pai e dois filhos. A palavra de Deus mostra que este homem, este pai de família, ele tinha dois filhos, e um desses filhos, ele era obediente à palavra de Deus, porém ele não era obediente. O seu pai procurava conduzi-los em retidão, em orientação, porque este é o papel de um pai de família, é conduzir os seus filhos bem. Jesus, ele age desta maneira. Jesus, ele age desta forma. Porém, meus queridos, a Bíblia diz que este pai, ele tinha um filho pródigo. A palavra pródigo quer dizer alguém gastador. A palavra pródigo quer dizer alguém, aleluia, que não considera os bens que lhe são entregues. Nesta manhã, estamos lhes entregando algo maravilhoso, algo poderoso, algo importante, que é a poderosa palavra de Deus. E a Bíblia diz que aquele filho mais jovem, aleluias, ele pede ao pai que reparta a herança, a herdade com ele. E a Bíblia diz que por algum momento o pai, ele não quis repartir. Aquele jovem, ele não trazia uma experiência suficiente, aleluia, para se conduzir por toda aquela terra. E o seu pai estava preocupado, ele não queria distribuir a herança com aquele filho. Mas a palavra de Deus diz que aquele jovem, ele insistia com o seu pai. E certa feita o seu pai resolveu distribuir a herdade com aquele moço, com aquele filho.
A Bíblia diz que ele pegando, aleluia, o que era dele, o que ele havia adquirido, a Bíblia diz que ele parte para uma terra distante. E ele agora, com os seus bens em mãos, ele vai para uma terra distante, e como o seu caminho era mau, ele começa a gastar com as meretrizes, segundo a palavra de Deus. Aquele jovem em uma terra distante começa a gastar tudo com as meretrizes, uma vida louca, uma vida de desespero. E a palavra de Deus diz que logo depois veio naquela terra uma grande fome. E no meio daquela grande fome, ele não tinha mais suas reservas. E agora ele passa a padecer necessidades. E a palavra de Deus nos garante que aquele moço, ele procura os cidadãos daquela terra para pedir um trabalho, para lograr conseguir o alimento para o seu estômago. Mas a Bíblia diz que o trabalho que ele consegue é alimentar porcos. Meus queridos amigos, a Bíblia diz que aquele moço, aleluia, alimentando porcos e com fome, ele desejava se alimentar da comida daqueles porcos, mas ninguém lhe dava nada. Ele tinha tido a sua oportunidade. Muitos têm hoje a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e muitas vezes dispersa, não quer ouvir, guardar, receber esta palavra. A Bíblia diz que aquele jovem, ele desejava se alimentar com a comida dos porcos, porém ninguém lhe dava nada. Ele não tinha este direito, ele não tinha esta oportunidade, aleluia, para se alimentar daquele alimento que era para os animais. E a Bíblia diz que no meio de tanto sofrimento, no meio de tanta angústia, ele começa a meditar. E ele diz: quantos empregados do meu pai têm abundância de alimento, e eu aqui nesta terra estou perecendo de fome. Mas eu vou voltar e vou ter com meu pai. E voltando para ele, eu lhes direi: Pai, pequei perante os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, Pai. Mas pelo menos me recebe como um empregado teu. É assim, meus queridos, a vinda de Jesus se aproxima. Este pai simboliza Jesus, que deu a sua vida para salvar. Este pai que estava atento ao dia a dia dos seus filhos, ele simboliza Cristo Jesus, que veio à terra como um pai, produziu-se nesta terra, ministrou a sua palavra e foi crucificado para que todos soubessem que o seu amor é um amor verdadeiro. Aleluia, de verdade ele estava e ainda está amando o pecador. Porém, aquele jovem, ele medita essas palavras. Ele diz: eu vou voltar e vou ter com meu pai, vou dizer a ele que eu pequei perante ele e já não sou digno de que ele me chame de filho, mas que ele me receba na sua casa e me trate ao menos como um empregado seu. E a Bíblia diz, meus queridos, que aquele moço, ele volta em direção à sua casa. E quando ele volta, ele encontra o seu pai, que de longe ele está observando. Seu pai estava atento, aleluias, e quando ele o vê, a Bíblia diz que ele corre e lhe abraça e o beija. Oh, aleluia! Esta, meu querido, é a alegria de Cristo Jesus, quando alguém retorna para Ele, quando alguém recebe a sua palavra. Aleluias, ele acolhe como um pai, ele protege, ele o guarda. Aleluia, e lhe dá direção para que ele também vá e anuncie esta palavra aos demais. Nós estamos vivendo agora nesses dias
uma época em que as pessoas estão voltadas, aleluia, para alguém que imagina que vai proteger a sociedade. Meus queridos, nós já sabemos, o único que protege a sociedade verdadeiramente é Cristo Jesus. Aleluia, porque quando se coloca alguém para proteger a sociedade, é por um pouco de tempo. E quando você imagina que vai ter esta proteção, logo ela desaparece.